Eu passei boa parte da minha infância na frente de uma TV. Quando criança, meu dia se resumia a ir pro colégio e voltar pra casa pra jogar meu Play 1, jogando Crash, Mega Man e uns RPG obscuro que, por sinal, eu não entendia nada. Dentre os jogos que eu jogava, tinha uma franquia que se destacava. Ela tinha uma premissa icônica e um gameplay inovador. Apesar de eu amar esse jogo, eu não vou entrar em muitos detalhes. Em linhas gerais, éramos um espião e tínhamos que meter porrada em uns terroristas. O jogo era inovador para a época, pois ele introduziu elementos stealth e traduziu eles de forma coerente para um formato de jogo que era desafiador e ao mesmo tempo não entediante. Entretanto, o que fez com que a franquia se destacasse de seus concorrentes vem do fato que ela foi uma das primeiras franquias a introduzir um enredo blockbuster em seus jogos. As histórias de Metal Gear Solid estão cheias de plot twists e de momentos emocionantes, sendo um dos melhores exemplos disso o caso Lalilulelo. Em Metal Gear Solid 2, enfrentamos a organização The Patriots. No universo fictício do jogo, essa organização controlaria secretamente os Estados Unidos, sendo responsável por muitos dos conflitos encontrados na narrativa. Ir mais a fundo na história não vem ao caso. O que nos interessa é o fato de que, toda vez que alguém tenta falar o nome deles, o que sai são sons lalilulelo. A parte fascinante do fenômeno é o de que, por conta que o idioma falado pelos personagens no jogo ser o japonês, as autoridades e o governo não conseguiam pronunciar, nem pensar, o nome do grupo. A razão para isso vem do fato de que, em seu idioma, não há espaço para um símbolo que represente o fonema L. No dialeto nipônico, palavras com a letra L são pronunciadas com R. Sendo assim, as personagens da trama não conseguiam pensar nem conceituar a existência do grupo. Esse episódio pode nos parecer absurdo, vindo de uma mídia fictícia. Entretanto, apesar de o exemplo ser idiota, ele toca em um dos assuntos mais discutidos na filosofia contemporânea, sendo este a filosofia da linguagem. Esse campo da filosofia busca entender os mecanismos que compõem a natureza do fenômeno linguístico. Vários nomes foram feitos nesse campo, como os de Fernand de Saussure e Wittgenstein, chegando ao ponto de até criar uma própria tradição filosófica, sendo esta a filosofia analítica. Sendo assim, a linguagem é um pilar no qual conceitos filosóficos podem ser analisados e discutidos. Nesse caso, a pergunta que nos surge, quando situado no contexto da epistemologia, seria: até que ponto a linguagem afetaria nosso conhecimento? Essa pergunta implica na possibilidade de a linguagem afetar o conhecimento que temos da realidade. As consequências da resposta dessa pergunta são devastadoras, como veremos a seguir. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers, foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. Words can kill. De acordo com os estruturalistas, a linguagem é a base de nossa experiência. Sendo assim, nós percebemos a realidade através da linguagem. Um exemplo que ilustra isso seria o seguinte caso. E você está vendo essa árvore? Se sim, os estruturalistas diriam que, se nós não tivéssemos linguagem, seria impossível distinguir entre a árvore e a paisagem ao fundo. Em outras palavras, seria impossível nós termos conhecimento da existência dessa árvore, pois não teria nada que a diferenciasse da paisagem. Há uma diferença conceitual entre a árvore e o que está ao fundo, sendo esses conceitos articulados e reconhecidos através da linguagem. Por conta disso que a linguagem é a base de nosso conhecimento. Sendo assim, em um sentido, a linguagem moldaria 100% do nosso conhecimento, uma vez que ela seria a base da nossa experiência e de nosso pensamento. Um exemplo do potencial da linguagem moldar o conhecimento pode ser visto no caso dos esquimós e da obra Bravo Mundo Novo, de Aldous Huxley. É dito que os esquimós de algumas comunidades do Círculo Polar Ártico conseguem distinguir até 7 diferentes tons de branco. Seguindo a lógica apresentada, os esquimós conseguiriam distinguir entre os diferentes tons de branco justamente porque eles possuem diferentes nomes para cada tonalidade. Podemos ver que, em mais casos, a linguagem afeta a produção do conhecimento. Caso semelhante, porém interpretado de maneira extrema, é o da sociedade distópica de Bravo Mundo Novo. Nela, temos um governo opressor que dita e controla cada passo da população. Uma das ferramentas no qual o governo usa para exercer seu controle sobre as pessoas seria a própria linguagem. No romance de Huxley, a palavra é usada como uma forma de controle. O vocabulário dessa sociedade distópica foi reduzido a um pequeno número de palavras, fazendo com que o cidadão normal dessa sociedade tenha dificuldades de expressar seu descontentamento para com o governo fascista do romance. Vale lembrar que, a cada ano, o dicionário oficial do romance é diminuído. A retirada de palavras do vernáculo popular é realizada de maneira meticulosa, por uma equipe separada, versada em literatura e integrada nos problemas políticos da sociedade. Sendo assim, tanto no caso dos esquimó como dos habitantes do Bravo Mundo Novo, mostram casos onde a linguagem afeta 100% de nossa produção do conhecimento. Entretanto, há uma área específica no qual a linguagem supostamente não afetaria no conhecimento.
Nas ciências naturais, a linguagem possui um papel peculiar, o papel de descrever objetivamente os fenômenos examinados. Franz de Waal é um cara interessante. Ele escreveu Mama Last Hug, um dos livros mais fascinantes do ano de 2019. Nesse livro, ele conta suas experiências como primatologista, enquanto que tenta delinear uma linha que separasse os humanos dos macacos. Em meio a várias de suas reflexões acerca do gênero humano e de sua semelhança com os outros animais, Franz de Waal nos diz que um dos princípios da ciência comportamental é nunca atribuir características humanas aos animais. Dizer que o macaco sorriu seria falso, uma vez que fazer isso seria antropomorfizar o macaco. Nesse sentido, sorrir, juntamente de outras ações como chorar, acenar, seriam ações unicamente humanas. O que o macaco faz, como por exemplo nessa imagem, seria algo como contrair os músculos da face, enquanto relaxa outros de modo a exprimir algo que se assemelha a um sorriso. Nas ciências comportamentais e nas demais ciências da natureza, a linguagem assume um papel descritivo. Através da linguagem, os fenômenos são descritos mecanicamente. Essa é a única linguagem que o método científico aceita, uma vez que seria somente nesse tipo de linguagem que nós não teremos incertezas e nem ambiguidades que estão presentes na nossa linguagem ordinária. Mas seria esse realmente o caso? Nós poderíamos defender esse argumento da linguagem objetiva citando os jogos de linguagem do Wittgenstein, ou alguma teoria pragmática, mas essa não é a finalidade desse vídeo. Para Jacques Derrida, a palavra era um campo de batalha ideológico. O que define o significado de uma palavra seria as circunstâncias político-sociais no qual essas palavras estão inseridas. Isso se deve ao fato de que não há uma conexão direta entre o significado de uma palavra e o conceito no qual ela representa. O sentido de uma palavra apenas pode ser explicado através de outras palavras. Sendo assim, seu significado não referencia nada na realidade, mas apenas outras palavras. Portanto, uma mesma palavra pode ser detentora de diferentes significados, estando sempre aberta para interpretações. As interpretações que dão significado para a palavra seriam definidas de acordo com as instituições de poder no qual essas palavras estão inseridas. Sendo assim, a objetividade da linguagem no meio científico se dissolve, pois, como podemos observar, seu status de objetivo o é apenas por conta da validade do método científico. Caso esse não fosse o caso, o pretexto de objetividade não faria sentido em uma investigação científica. O que temos agora é uma imagem muito mais caótica comparada da que começamos, uma vez que a possibilidade de interpretações de uma palavra são infinitas em virtude da infinidade de significados que ela pode assumir em diferentes casos. Entretanto, essa é uma concepção esclarecedora. Com ela, somos capazes de perceber os perigos do poder que a linguagem tem de moldar nosso conhecimento, sendo esse poder capaz de até mudar a história e a maneira como percebemos o mundo. Recentemente, há uma onda revisionista na história, associada à extrema-direita, que está tentando mudar o nome do período ditatorial brasileiro. De acordo com eles, o nome ditadura militar é inapropriado, pois o que tivemos seria um suposto regime militar. Entretanto, apesar dessa mudança parecer insignificante, ela possui um impacto histórico-cultural incomensurável. Ao mudar apenas uma palavra, estamos não somente invalidando os depoimentos dos sobreviventes da ditadura, como também alterando a percepção da população sobre ela, podendo levar à criação de justificativas que viabilizem um futuro golpe militar. O termo regime militar invoca sentimentos mais amenos em relação a uma ditadura. Ele carrega menos sangue e, consequentemente, ele é mais fácil de ser transmitido para aqueles com menos acesso à educação. Casos mais recentes envolvem a tentativa de ressignificar o nome do Covid-19. O coronavírus, como é comumente conhecido, teve origem em Wuhan, uma cidade na China. Por conta disso, várias pessoas, incluindo o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vieram a chamar o vírus de vírus chinês. Tal denominação do vírus, que serve a fins político-ideológicos, molda nossa percepção da realidade, uma vez que ele faz com que associemos a ideia do vírus como a consequência de um responsável. Por mais que nós tentemos aderir a essa concepção dos fatos, ela é enganosa, uma vez que, além de ela não representar a realidade da maneira como ela também afasta a responsabilidade e ineficácia de governantes e políticos de lidar com esse problema de saúde pública. De uma maneira caricata, seria o mesmo que atribuir as mortes das vítimas do vírus à China, sendo que na realidade elas são um direto produto da falta de preparo de nossas autoridades. Sendo assim, a linguagem não somente moldaria o conhecimento que temos do mundo, como também ela é o próprio mundo. Então, quando for falar algo, se pergunte: a quem essa fala beneficia? O significado das palavras e a maneira como a utilizamos está intimamente ligado com o quadro social de uma sociedade, sendo seu sentido delimitado através das instituições de poder desta. Então, muito obrigado por terem assistido. Não precisa dar like, só peço que se inscreva e compartilhe com seus amigos, inimigos e afim. Me siga nas redes sociais, o link está na descrição e é isso. Meu nome é Eric e tchau!